A violência contra as mulheres e a crise da masculinidade. Vamos conversar um pouco desse assunto tão importante, tão relevante? Vem com a gente. A gente está assim meio que pasmo de ver a quantidade de situações onde as mulheres têm a sua integridade, a sua existência comprometida diante daquilo que a gente normalmente chamaria de machismo, de misoginia, enfim. As mulheres no Brasil estão passando visivelmente por uma grande crise, que está associado à crise da sua existência, do respeito à sua vida, a uma crise da masculinidade. Hoje, no Brasil, morrem 4 mulheres por dia assassinadas pelos seus companheiros, ou por conta do exercício da sua feminilidade, da sua sexualidade, da forma como ela acha que deve viver os seus relacionamentos e assim por diante. Então, nós temos aqui um assunto muito delicado que é necessário se conversar com profundidade, porque nós vivemos na era da excessiva simplificação das coisas. Esse assunto tem sido tratado nas redes sociais de um modo assim redundante, né? E vem sido falado muitas coisas relevantes e tem sido falado muitas coisas irrelevantes em muitas discussões estéreis, né? Antes de mais nada, antes de seguir na análise dessa situação, eu acho interessante tentar entender como a cultura machista se estabelece. E eu vejo uma forte ligação entre o machismo e o conservadorismo. Eu sei que é um terreno bastante pedregoso, a gente está tratando desse assunto, mas a gente está aqui para isso, para falar sempre do mesmo. Já tem as outras pessoas aí falando por aí, né? E eu acho que quando você fala de conservadorismo, a gente fala da interpretação dos textos bíblicos, os chamados textos sagrados judaico-cristãos, né? Você tem a questão lá do mito do Adão e Eva, da fábula do Adão e Eva, né? E é fábula mesmo, eu já cheguei a comentar isso em outros vídeos, porque numa história onde cobra fala, e se animal fala, a gente nada mais justo do que classificar essa história como sendo fábula, né? Você vê ali uma carga de culpa muito intenso jogado sobre a mulher, porque na história do Adão e Eva, coitadinho do Adão, o Adão ele se estrepou porque a Eva fez ele cair no erro. Então a culpa é da Eva, é Eva que vai, vamos dizer assim, convencer ele a comer do fruto proibido, da ciência da vida e da morte lá, do fruto proibido. E com isso recai-se uma maldição sobre a humanidade. Repare que a maldição da humanidade, que se recai sobre a humanidade, ela recai no tempo, assim, em termos do homem, na questão patrimonial, né? Porque lá no Evangelho fala que o homem agora vai ter que trabalhar e ganhar sua vida com o suor do seu próprio rosto. Então isso está falando de patrimônio, né? A subsistência, o homem provedor. Você começa a perceber que a história do Adão e Eva, ele, mais do que nada, ele tem que estruturar a sociedade dizendo qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. E ao mesmo tempo ele vai e rebaixa a mulher, e isso é a própria essência do machismo e da misoginia, né? Então você tem ali o Adão, coitadinho, né? Ele caiu porque a Eva fez ele cair, e com isso ele tem uma maldição na questão do patrimônio. Veja bem, a maldição que a história, que a fábula do Adão e Eva dá para o Adão, não é sobre o seu corpo sexual, digamos assim, é sobre o seu corpo laboral, patrimonial, enquanto com a mulher, lá ele fala, e você vai ter dores no parto, né, e tudo mais. Aí você já começa a perceber que essa história coloca a condição maternal como sendo envolvida numa maldição, né? Ou seja, agora para você ser mãe, você vai sofrer, ou seja, para você se reproduzir, que é a sua função, você vai ter sofrimento. Então, você percebe aí a carga do conservadorismo que nessa ideia que permeia a sociedade é que vai transitar o machismo e a misoginia.
né? A gente tem, então, toda essa ideia, essa concepção machista que vem de séculos e séculos, de milhares de anos, na verdade, nessa nossa cultura judaico-cristã, vai estar sendo desenvolvida e tendo seu desdobramento ao longo da história. A gente vai ver depois, em outros momentos, a perseguição das bruxas, que nada mais era que a perseguição religiosa com mulheres que detinham conhecimento, cultura, ancestrais, aí, que eram consideradas como magia, ou eram sacerdotisas de outras religiões pagãs, ou pessoas, mulheres que eram ligadas a tudo isso, porque a perseguição contra a mulher ficou ferrenha também ao longo da história em vários momentos, a gente percebe que ela segue. E nós temos um momento mais atual, nós estamos no universo da internet, e os incels estão por aí causando horrores, que são meninos, moços, rapazes, muitas vezes criados, vamos dizer assim, conduzidos por homens frustrados, recalcados, homens que tiveram sua vida sexual e afetiva uma ruína e que pregam o ódio às mulheres, né? Os incels são os celibatários involuntários, onde a misoginia ela é assim difundida, né? Nós temos os coaches, né? Os treinadores, entre aspas, que vão treinar esses meninos a serem uns verdadeiras amebas, né? Umas amebas ambulantes, aonde faz justamente esse conceito do Adão e Eva ser fortalecida no contexto moderno, ou seja, as mulheres são fáceis para todo mundo, menos para mim, que sou um carinha certinho, porque as mulheres não gostam de carinhas certinhos, só gostam de carinhas tortos, e com isso ele coloca todas as mulheres no mesmo saco. Nós sabemos que, de fato, existem mulheres que têm atração por bad boys, né? Isso desde que o mundo é mundo, mas isso não significa que todas as mulheres sejam assim. E nem significa que todas as mulheres que passaram por essa fase, muitas vezes acontece no começo da adolescência, vai persistir depois. E vem esse povo alimentando esse ódio ao feminino, e esse menino, esse garoto, esse adolescente cresce e se transforma num verdadeiro babaca, num verdadeiro idiota. Une-se a isso, muitas vezes, frustrações relacionadas à sua orientação sexual. Às vezes você tem homens que são homossexuais enrustidos, que não conseguem vivenciar a sua sexualidade plenamente e que entram nesse bolo dos incels e aumentando isso. Você tem também homens com dificuldades sexuais diversas, que têm muita dificuldade de procurar ajuda médica, psicológica e tudo mais, e entram nesse caldo de ódio às mulheres e quando entram em relações não conseguem administrar. Nós temos mulheres que são educadas para serem submissas e alimentam dentro de si esse sentimento de culpa que vem lá dessa ideia da Eva culpada, e são mulheres incapazes de se impor na relação e entender que ela é capaz de dar um basta e escolher melhor seus companheiros, e por aí vai. Enfim, nós temos esse caldo horroroso, onde nós vemos a condição da mulher sofrendo ameaça de existência no nosso país fortemente, numa cultura extremamente machista que precisa ser revertida, que está embutida muitas vezes num contexto religioso, mesmo quando essas religiões de natureza judaico-cristã e fundamentalistas não admitam que eles alimentem isso, mas eles alimentam o ódio ao feminino emancipado, ao feminino que se impõe, ele tem ódio ao transgênero, à mudança, pessoas que se estabelecem num outro gênero diferente do que seu biológico. Eles alimentam o ódio contra a sexualidade diversa, contra a homossexualidade, enfim, todo esse caldo horroroso que está aí. E nesse debate maluco que a gente tem aí circulando, a gente sempre tem muito do mesmo, sempre todo, né? Porque eu até entendo, você está vivendo uma situação complexa, vários pontos devem ser levantados, e às vezes as pessoas levantam pontos que lhe convém, né? Um deles é aumento de pena. Assim, vamos aumentar a pena para o homem que atenta contra a mulher, em condições da mulher estar exercendo a sua feminilidade, o direito à sua expressão sexual afetiva, né? Aumenta-se a pena. Aumentar a pena, gente, olha, uma condição, dificilmente alguém, quando vai fazer um crime, somente se for um crime de natureza passional,
como é o caso desses que nós estamos falando, ele vai ficar fazendo conta. Se eu fizer isso, vou ficar preso tantos anos. Não, a pessoa simplesmente faz, depois que ela cai na real, ela tenta fugir, tenta encobrir o crime. Isso é a essência da coisa. O aumento de pena não pode aplacar o sentimento de justiça das pessoas, pode dar às pessoas um sentimento de justiçamento, de justiça, né? Mas isso não é algo efetivo. Melhorias da delegacia da mulher. Isso é para lá de necessário, é muito importante, pode impactar na questão de chegar mais denúncia contra homens babacas, homens perturbados e tudo mais. Mas deve ser feito, com certeza. É uma boa coisa a ser feita, mas eu acho que a coisa não se resolve só por aí, né? Aí a gente entra agora no campo que eu quero chegar, que a gente aqui, uma das nossas grandes bandeiras nesse canal, a questão da educação sexual. É necessário uma educação sexual formalizada, estruturada, com professor treinado, com uma sociedade consciente dessa importância, porque a educação sexual você não trabalha só com o sexo em si. Você trabalha com os tabus, com os preconceitos, com a visão de mundo, com o entendimento de que o sexo vai além do campo do reprodutivo, vai no campo do prazer, da realização do ser humano, na construção da realização e da construção de um ser humano, enfim, uma educação sexual muito bem estruturada, onde a sociedade entenda a sua importância. A educação sexual, ela teria uma contribuição muito importante, não é a única contribuição necessária. Você pode até aumentar as penas, você deve melhorar a condição da delegacia da mulher, você deve fazer órgãos, tipo quando a mulher ela precisa se distanciar do seu companheiro, que ela tenha toda a assistência material e psicológica e até médica, que são casas de acolhimento para mulheres temporárias e tudo mais, respaldos legais, etc. Tudo isso você pode fazer. Mas, em algum momento, isso tem que passar pela educação sexual. Sabe por quê? Porque as mulheres são as vítimas maiores nessa história do machismo e da misoginia, porque está chegando ao ponto que elas estão perdendo a vida, né? Por exercerem, por serem mulheres. Mas o homem também ele é vítima do machismo. Pode parecer que não, mas porque você tem uma galera aí que tem dificuldade de procurar ajuda psicológica. Quando ele tem dificuldade de entender a mulher que o rejeita, ele não consegue parar a pensar o que eu posso fazer para me tornar um homem interessante. Quando ele se revolta com a liberdade sexual do homem gay, quando ele se revolta contra a coragem da pessoa trans que tem em seu corpo a bandeira máxima da sua existência e da sua própria liberdade, e esse homem amargurado, ele é adoecido, ele se tornou um criminoso, mas ele é adoecido, e ele vai se tornar o algoz no final da história, mas no meio do caminho ele é vítima. Então a educação sexual ela é importantíssima para que a gente possa colocar os devidos pontos no is e que a gente possa melhorar a condição da mulher nessa sociedade tão machista, tão horrorosa. E pode escrever o que eu estou falando aí, gente. Os conservadores têm muita culpa nisso. Se você é conservador, presta atenção no que eu vou falar. Você pode vir aqui me hostilizar, como muitas vezes já aconteceu nas redes sociais por aí, que às vezes eu sou hostilizado, as pessoas vêm com homofobia para cima de mim, um gay que está chegando uns 60 anos, gente, você vir com homofobia para cima de um gay de quase 57 anos, quase 60 anos, cria vergonha na tua cara. Pessoal, gostou do vídeo? Deixa seu like, inscreva-se no nosso canal, no seu canal, no nosso canal. Beijo, grande abraço.